Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Hoje eu vou gravar tarde. À tarde, 1 da tarde, mas é tarde, né? Então, já é o suficiente. Separei os teminhas aqui pra eu conversar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Porque esse foi organizado, hein? Os outros não, mas esse vai ser. Seguinte. Hoje meu vizinho de cima está ouvindo Pearl Jam. Ele está ouvindo Nirvana. Ele está ouvindo Aerosmith. E eu só quero dizer que eu entendo ele. Eu quero dizer que tá tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. E tem dias na nossa vida em que a gente só quer escutar Pearl Jam, Nirvana e Aerosmith o dia inteiro, né? Porque simplesmente faz sentido. Tava tentando, tava tentando gravar com o filtro, né, o protetor, pra não estourar os S's, mas não dá, porque fica muito baixo. Meu microfone não chegou ainda da China. Eu nem contei pra vocês, né? Eu comprei um. Chama Fifine, Fifine, não sei o nome. Mas enfim, Fifine. É um microfone que custa uns 30, US$ 40. E ele é bem melhor que esse que eu comprei. Que esse meu atual, né, no caso. Aí, não chegou. Assim como, né, a Terabyte me zoou. Eu não sei nem, inclusive, se eu posso ficar falando o nome de lojas aqui, assim, no podcast, né? Porque milhões de pessoas ouvem, então às vezes pode ter um processo. Mas eu comprei um SSD pro meu computador e um microfone na AliExpress, que vem lá da China. E no mesmo dia, né, no mesmo momento, paralelamente nas abas do Google Chrome, eu comprei uma câmerazinha na Terabyte. É uma câmerazinha tipo GoPro, só que, né, bem mais barata, que serve de webcam também. E ela, né, custa o mesmo preço de uma webcam, ok, então eu achei mais válido. Aí eu te pergunto uma coisa, quem que mandou o pedido? A China, é óbvio, né? Porque é óbvio que a AliExpress vai mandar um pedido mais rápido do que uma empresa que é aqui de Joinville, que é do lado de Florianópolis. Eles esqueceram a minha câmera. Eu tive que abrir um ticket no site e falar, gente, eu comprei uma câmera com vocês há uma semana, por que ela não saiu ainda do negócio? E aí eles me respondem, ai, Matheus, desculpa. Entramos em contato com o departamento responsável e sua câmera foi enviada agora. Eles tinham literalmente esquecido a minha câmera, mas enfim. É mais provável que objetos cheguem da China antes do que cheguem em Joinville, que é uma cidade que fica a horas daqui. Mas enfim. Vai tudo ficar melhor, né? Isso eu acho que é isso que é a grande lição. Acho que é isso que tu tem que entender do que eu tô falando, porque assim, a qualidade do áudio vai melhorar, né? O meu computador vai agradecer o SSD novo chinês que eu comprei pra ele. E as lives agora vão ser um nível um pouco melhor, porque o meu microfone não vai precisar ficar grudado na minha cara, a minha câmera vai ter qualidade e eu não vou precisar estragar meu celular. Tendo tudo isso em vista, podemos começar o podcast de hoje, não é mesmo, pessoal? Fora o fato do adendo, hoje eu entendo meu vizinho, porque, né, temos dias assim. Eu queria falar com você sobre algumas coisas, por exemplo, as pessoas, da facilidade que as pessoas têm de entrar em histerias coletivas sem questionar essas histerias coletivas, por exemplo, até num outro âmbito, no âmbito de sensações, né? Diante de uma sensação, diante de um sentimento, além de tu sentir, tu questionar ele. Não sei se deu pra entender muito bem. Por exemplo, tem um conhecido teu que tu não ama de paixão, mas também tu não odeia. E do nada ele brota com, sei lá, um carro. Ele comprou um carro massa. Ou então ele viajou para os Estados Unidos, sei lá, ele fez alguma coisa. Né, no âmbito capitalista ele fez uma parada massa, tipo, né, investiu num negócio, viajou, fez alguma coisa legal que tu não fez, por exemplo. E aí tu se pega pensando ou falando mal dessa pessoa. Só que daí tu só entra nessa onda. Eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem o raciocínio, mas enfim, vamos tentar de novo. Tu se pega com essa, né, vendo essa pessoa. E aí, às vezes, você pega pensando, tipo, ah, mas esse carro aí é meio bosta, pra que gastar todo esse dinheiro nessa viagem? Ah, mas não sei. Saca, tu se pega nesse fluxo, e aí, ao invés de tu questionar, tu só vai. E tu não tá questionando. Porque se tu questionasse, tu perceberia que tu tá possesso de inveja, ou sei lá, que o sucesso, entre aspas, né, o que a pessoa fez,
afetou a tua insegurança, né? Sobre a tua segurança que tu tem de ti mesmo, de que um dia tu vai conseguir fazer alguma coisa do tipo. E tu percebe, olha só como isso seria mais interessante, né? Ao invés de tu só ficar igual uma arara que só repete as coisas, ou sei lá, algum tipo de chimpanzé burro que só responde a estímulo, tu questionar, né? Nossa, por que será que esse cara ele conseguiu fazer essas coisas? E aí, agora que ele conseguiu fazer essas coisas, eu tô reparando, eu tô falando dele, eu tô. Entende? Eu tô possesso de inveja, eu tô com raiva, é porque eu não consegui, ele conseguiu, é porque pra ele foi mais fácil, sabe? E não é porque tu tem que obrigatoriamente ficar feliz por essa pessoa, mas a partir do momento que tu se permite se enxergar como uma pessoa lixo, como uma pessoa que pode ser, né, uma pessoa lixo, com comportamentos viciosos e padrões de comportamento toscos, todas essas experiências vão ficar diferentes, né? Porque daí tu vai lidar com uma sensação, com um sentimento e tu vai questionar ele, né? E talvez tu conclua alguma coisa. Pra mim, hoje em dia, é muito fácil identificar quando apita na minha cabeça a inveja. E aí eu não entro nessa onda, né? Eu entendo que ela tá ali, mas eu não entro na onda dela. Eu poderia muito bem só entrar, assim como, né, um monte de gente que eu conheço. Não especificamente nesse tópico, né? Esse só foi um exemplo. Ou então até quando tu tá ficando puto, ou então até quando tu entende que alguma piada que uma pessoa fez, ou um comentário que uma pessoa fez, ou uma história que uma pessoa tá te contando, de que aquilo possa te afetar de alguma maneira. E ao invés de tu só ficar afetado, tu questionar por que que tá te afetando, ou tá afetando o quê, até onde, até que ponto, né? Isso me faz bem, isso não me faz bem. Eu sei que tá nesses últimos podcasts tá uma pira meio filosófica assim, mas é porque a princípio era até um objetivo assim, né? De vez em quando fazer algo do tipo, ao invés de fazer sobre temas 100% aleatórios. Mas eu achei interessante porque muita gente gostou, né, do último, falou que achou interessante e tal, então vamos tentar aqui, né, mais outros assuntos que eu tenho que eu tenho refletido nos últimos tempos. E, bom, mas voltando pro raciocínio aqui. Bom que a pessoa fala que vai voltar pro raciocínio e toma um café. Sobre tu sobre tu se permitir ser uma pessoa lixo, né? E não é tu se permitir ser uma pessoa lixo, no caso, está tudo bem ser uma pessoa lixo, né? Vou continuar sendo uma pessoa lixo. Não, isso é só uma questão de meio que quebra de ego, assim, né? Pra tu não ficar meio abobadinho na tua cabeça achando que tu é um floco de neve especial, como todo mundo acha. Ou, né, como tu fosse muito único, muito especial, e tu não é. E é tu só se permitir, porque tem gente que não consegue analisar defeitos próprios ou coisas do tipo, porque elas justamente não conseguem se permitir, né? A pessoa. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, o cara vai lá e compra um carro massa. Aí o outro fica todo doidinho. Aí falam pra ele, ô, por que que tu tá todo doidinho? O cara comprou um carro. E aí, velho, foda-se. Tu tá doidinho porque tu não tem um carro? E aí a pessoa entra em pane, porque ela não se permite. Ela simplesmente não consegue parar pra pensar, sim, eu estava possesso de inveja, olha só. Eu estava possesso de inveja e eu fiz esses comentários aleatórios, que não foram engraçados, que não foram legais, e porque foram patéticos. Olha só, eu sou uma pessoa patética. Quem sabe eu reflito um pouco sobre isso, né? Então eu acho que eu acredito, né, que seja tudo uma questão de tu se permitir, né? Tu olhar pra ti mesmo com o mesmo desdém que tu olha pros outros, por exemplo, né? E pensar, tá, sim, eu tenho um grande potencial pra ser um lixo, né? Afinal de contas, eu sou um ser humano, eu vivo no mundo que eu vivo, né? E é isso aí. Eu acho isso uma parada importante, porque eu até vi um post na internet que era tipo comparando essa galera muito histérica de hoje em dia, muito que entra em qualquer onda, que seja social, política ou meme ou é como se fosse o mainstream do mainstream do mainstream, assim, tipo, na superfície da superfície da superfície, né? A galera que só vai numa grande onda histérica pra qualquer objetivo que seja e não nem sabe o que que tá fazendo. E aí o cara comparava essas pessoas a camponeses medievais, sabe? Discutindo se o rei era ou não metade deus ou metade humano, semideus, sei lá. Sendo que é uma discussão que não faz sentido por duas pessoas burras que não pararam pra pensar e que estão brigando entre si sobre coisas sem fundamento, sabe? E isso eu acho uma parada muito doida, porque óbvio que eu não tô falando pra tu ficar apontando pros outros e te chamando de camponês, né, cara? Vamos refletir aqui um pouquinho, vamos ser um pouco adulto. A questão aqui é simplesmente
perceber, né, que o que que tu tá fazendo, né? Por que que tu se impõe em tantas coisas? Tu consegue argumentar sobre todas essas coisas? Tu consegue defender todas essas coisas? Tu realmente precisa de fazer isso, né? Tu realmente precisa se encaixar nesse papel? Tu realmente, sabe? Tu não é bobo? O que que é isso? E é uma parada que, sei lá, eu não acho que muita gente faz. Até porque é muito mais fácil, né? Tu entrar numa grande onda de comportamento e só replicar ela. Mas, enfim, eu achei interessante essa parada porque tu imaginar dois camponeses discutindo porque o rei é semideus ou não, fora o fato de que de fato ele não é, isso não faz sentido nenhum, que importância isso faria, sabe? Tipo, existem outras coisas aí, sabe? Por que que as pessoas se preocupam tanto com coisas tão rasas ou tão bobas que não agregam nada? Por que que, ao mesmo tempo que o mundo está ficando cada vez mais, que as pessoas estão ficando cada vez mais egocêntricas, mas, igual eu falei no último podcast, né? As pessoas estão se conectando horrores, mas estão extremamente sozinhas. Mas ao mesmo tempo que elas estão sozinhas e fodidas mentalmente, elas têm essa falsa ideia de que elas são únicas e especiais e que elas vão mudar o mundo e que elas têm esse poder e que tudo deve ser questionado e tudo deve ser uma grande luta. E tipo assim, como eu já falei também em outro podcast, né? Se tu de fato acredita e faz, beleza, cara. Eu vou ficar caladinho aqui na minha, né? Eu tô falando só da massa histérica, inerte, que só acredita que faz alguma coisa, mas não faz nada. Tu realmente precisa, né? Tu já se permitiu não se importar ou perceber se tu se importa de fato ou não? Tu já parou pra se olhar e falar pra ti mesmo defeitos horríveis que tu tem? E mesmo se sentindo mal com isso, tu refletir e seguir em frente, sabe? Eu não sei se eu aprendi isso na terapia, eu acredito que sim. No pouco tempo que eu fiz, alguns padrões do que ela usava, né, pra fazer a terapia no geral, eu comecei a usar em mim mesmo depois que eu parei de fazer. E, e que é meio que isso, né? Porque às vezes tu vai na terapia, ele tá conversando com o terapeuta, e aí ele faz uma pergunta dolorida, uma pergunta que é uma faquinha, assim, te cutucando na costela. E aí tu pode evitar essa pergunta, que é extremamente errado, ou tu pode ir fundo nessa pergunta, porque se dói é porque é exatamente por isso que tu tá ali, né? E aí eu comecei a exercitar essas perguntas facada em mim mesmo, né? E tu divide, sei lá, tu divide tua cabeça em dois, né? Tem tu um e tu dois. E aí vocês conversam. Vocês têm um longo diálogo, tu e tu mesmo. E aí é onde tu não ter medo de apontar pra ti mesmo e te fazer essas perguntas facadinha. Eu achei muito incrível isso pra mim, como crescimento, sei lá, espiritual, sei lá que porra de crescimento foi esse, mas enfim, te abre outras portas, né? Porque daí tu não tem medo, tu não tem mais tanto medo dessas perguntas, tu não tem mais tanto medo das respostas ou da reflexão a respeito disso. Essas autofacadinhas meio que vão te modelando de certa forma, né? Tu vai ficando um pouco menos afetado, um pouco menos sensível, um pouco menos escapista né, dessas situações, porque é tu mesmo que está se fazendo essas perguntas. Eu sei que o papel da terapia é muito importante, inclusive eu até considero voltar a fazer, porque foi muito bom quando eu fiz. Porque daí tu tem aquele, né, obviamente, outra pessoa, profissional, que está te analisando ali. E que está te fazendo perguntas um pouco mais. Com um pouco mais de fundamento, digamos assim, né? Ou com um pouco mais de base de estudo. Mas, enfim, eu já perdi um pouco o fio da meada aqui. Eu quero. Cadê o próximo? O próximo tema. Ah, sim. Um tema muito importante, inclusive, galera. Eu já falei, eu acho que algumas vezes sobre isso, mas é só para dar uma ressaltada extra, porque cada vez que eu penso nisso faz mais sentido para mim. Por exemplo, que é aquela pira do perceber o agora, né? De tu perceber o presente, de tu estar consciente do que tu tá fazendo. Eu lembro que eu assisti aquele filme, eu amo aquele filme, meu pai ama também, O Último Samurai, que é com o Tom Cruise, tirando a parte engraçada de tudo aquilo, né? Porque, não sei, eu achei engraçado o Tom Cruise vestido de samurai dentro de um feudo japonês, eu achei engraçado. Não sei se é feudo, né? Mas enfim.
E aí tem aquele choque, né? Do cara branco lá com os japoneses. E aí tem aquela parte, né? Aquela pira dele andar pelo lugar e olhar em volta e perceber como que aquelas pessoas enxergam tudo de maneira diferente, lidam com as coisas de maneira diferente. E aí tem uma cena em que tá um pai e um filho, e aí o pai ele tá ensinando o filho a como que se coloca uma concha de, tipo concha de madeira, de água, sabe? Como coloca uma concha de, de água na posição correta no balde, para que não molhe a concha, mas que também a concha não fique jogada por aí. E aí ele ensina ele nos mínimos detalhes a fazer exatamente como ele quer que aquela concha encaixe ali. Que eu acredito que seja muito dessa pira oriental do agora, né? Eu não sei, eu não sei se até onde que isso se estende no Oriente, né? Especificamente aqui eu tô falando do Japão, mas essa pira do estar consciente, do estar fazendo o que você está fazendo agora. E o que tu tá fazendo agora, tu vai fazer bem feito, é basicamente isso. Não importa como vai ficar amanhã, não importa como esteve ontem, tu tá fazendo aquilo agora. Então faça bem feito, sabe? E isso eu já acho uma parada muito doida. Isso eu acho uma parada sensacional. Porque, pelo menos eu que trabalho em restaurante, né? Nesses últimos anos aí tenho trabalhado em restaurante. Em restaurante, tanto no salão, né, no atendimento, quanto na cozinha, ou no bar, tem a questão da repetição, né? É uma, é um ofício repetitivo. Tu tem o cardápio, tu tem a receita, né? E todos os dias tu faz várias vezes a mesma coisa, né? Então é uma parada quase que terapêutica, assim. É uma parada, é, é uma vibe bem de monge, assim, sabe? Tu vai fazer a mesma coisa várias vezes. E tem muita gente que ama isso, né? Exatamente isso. Porque daí tu repete as coisas até tu atingir uma perfeição técnica naquilo, né? Quando um cozinheiro fala que tal prato é difícil, ou que tal prato é o prato assinatura dele, ele fez aquele prato infinitas vezes. Ele errou aquele prato infinitas vezes. E ele chegou naquela conclusão. E o meu ponto com tudo isso é exatamente o agora, né? É tu imaginar o agora. A gente vive amanhã, a gente lembra do passado, a gente fica meio agoniado, mas a gente nunca tá muito ligado no agora, né? A gente nunca tá muito ligado quando a gente tá super feliz, porque a felicidade não dói, então tu não repara. O tédio não dói, né? Então tu não repara. Então eu acho que muda um pouco da tua visão da vida, da tua visão do mundo, quando tu para pra pensar no agora. Porque o agora é a única coisa que existe, né? O agora é a única coisa que importa. Então, bem-vindo ao agora, querido ouvinte. Você vai fechar os seus olhos, e aí eu pego a tua mão, a gente anda num corredor, e aí no final daquele corredor tem uma porta de pedra enorme, e aí tu fala: Meu Deus, Mateus, como eu vou passar por essa porta? Essa porta é de pedra, ela é enorme. E aí eu falo: Cara, é óbvio que você pode abrir essa porta. E aí tu dá um soco na porta, a porta quebra, e você percebe que chegou no agora. Parabéns, ouvinte, você está vivendo o agora. Tu consegue perceber que agora tu tá me ouvindo? Olha em volta aí no teu quarto, no teu trabalho. Ou na tua cozinha, né? Tem gente que ouve podcast ouvindo lavando a louça. Tu tá no agora, bem-vindo, cara. O agora é sensacional. Porque o agora é a única coisa que importa. E é a única coisa que existe. Porque o ontem já existiu e o amanhã não existe. O agora existe, cara. E, sei lá, pra mim isso foi uma. Foi não, está sendo, né? Uma realização muito incrível. Porque pra mim tá sendo menos difícil sair das minhas ondas, saca? Que isso, inclusive, é outro assunto que eu vou falar com vocês. Né? A facilidade ou não de tu entrar nas tuas próprias ondas. Porque, assim, quando eu tô ficando agoniadinho, quando eu tô nostálgico, esquisitinho, eu simplesmente só tiro isso da minha cabeça e começo a pensar no agora. Tá, mas e agora? Né? O que que eu posso fazer no agora? Porque a única possibilidade que eu tenho de agir sobre algo é agora, não é ontem nem amanhã. E assim, gente, eu sei que isso pode ser meio mal interpretado, porque daí dá a impressão de que a pessoa não precisa ter planos pra vida dela, né? Ela só vive o agora e foda-se. E não é bem assim. Tu pode muito bem fazer planos, né? Tu pode muito bem colocar certas metas na tua vida. Só que daí tu vai colocar essas metas e no agora você vai começar a construir, né? Esse objetivo futuro.
O agora tem que ser o ponto da questão. Se não tiver agora, não adianta. Então, pelo menos pra mim, foi assim. Porque antes da pandemia, eu já estava juntando dinheiro há um tempo. Eu já tinha planos pra minha vida do que eu ia fazer. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu já tinha planos para o que eu ia fazer da minha vida. No caso, esse ano, né? E aí veio a pandemia, fudeu tudo e não rolou. Mas eu ainda tenho esses planos. E esses planos eles foram levemente modificados, até por causa de coisas que aconteceram na vida no geral. E aí eu percebo o que eu posso fazer agora para tornar isso possível, né? Porque a gente também já falou sobre expectativa, né, cara? Não adianta criar expectativa. Então, pra mim, eu não queria expectativa alguma, assim. Eu tenho esse plano, eu espero que funcione, mas é só isso que eu posso fazer. Eu só posso esperar que funcione. Eu não posso. Eu não tenho mais outras coisas que eu posso viajar sobre isso. Fora o fato do agora, porque agora eu posso, né? Agora eu posso, de pouquinho em pouquinho, que seja juntar dinheiro, que seja fazer o escambau que eu tenho que fazer, para que esse plano do futuro seja minimamente viável, né? Mas é isso, sabe? Esse é o poder que eu tenho. Tu entendeu o poder que tu tem é muito importante, porque a gente não tem poder algum, cara. O nosso poder é muito limitado ao agora, então é só o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? A gente também já falou sobre isso. Então, sei lá. Aproveite o agora, cara. Bem-vindo ao agora. O agora, ele não é tão maravilhoso, mas ele também não é tão horrível, né? Ele é o que ele é. Ele não foi, ele não será. Ele está acontecendo neste momento. Ai, ai. É, eu agora era pra eu estar jogando WoW, galera. Eu já vou avisar vocês. Saibam que eu preferi gravar um podcast pra vocês do que jogar WoW. Eu acho que isso já é o suficiente, né? Pra ganhar uns pontinhos com os ouvintes. Ele largou o próprio vício pra poder gravar um podcast. Olha que incrível. Ah, um outro tópico importante que eu tenho pra falar com vocês. Que é a questão das ondas, né? Que eu tinha esquecido. Na minha concepção, quando tu tá ansioso, ou quando tu tá muito depressivo, triste, quando tá muito empolgado, ao meu ver, existe uma tendência, né, de cada um de entrar nas próprias ondas. E nem sempre é válido tu entrar nas tuas ondas. E assim, né, gente, eu tô falando nesse quesito ansioso e depressivo, não sei o quê, estou falando em âmbitos minimamente ok, né? Eu não estou falando de doença clínica, não estou falando de distúrbio químico no cérebro, eu estou falando só de um dia que tu tá jururu e um dia que tu tá animadinho, um dia que tu tá meio bosta. E, né, só pra esclarecer, porque né, se for outra questão, realmente não vai adiantar muita coisa. Existe uma tendência de tu entrar nas tuas ondas, porque eu, pelo menos, sou cheio de onda. Eu, com ansiedade, por exemplo, eu já fui muito cheio de onda com isso. Porque as ondas, a onda é o seguinte, tu tá aí, sei lá, no teu isolamento social, e aí tu descobre que amanhã tu volta a trabalhar. E aí começam as ondas. Aí vai vir várias ondas. O fator, a onda vir pra ti, e tu entrar nela e tu ficar nela, ou tu perceber que ela está chegando, ou tu analisar ela, ou tu questionar ela, isso são coisas muito importantes. Porque tu pode simplesmente já entrar na primeira onda que aparecer. Meu Deus, amanhã eu vou trabalhar, vou ter que conversar com pessoas, vou ter que lidar com gente, meu Deus do céu, mas às vezes será que eu vou ter que me cuidar, vou ter que colocar uma máscara, meu Deus, levar o álcool, porque coronavírus e que não sei o que, será que eu saio do meu emprego porque eu preciso do meu emprego? Todas essas ondas, elas não importam, né? Tu precisa saber capinar delas quais são válidas ou não, e elas só vão te deixar noiado, né? Tu só vai entrar numa onda gratuita, inútil, que não vai te trazer absolutamente nada de positivo. Ai, Matheus, mas é mágica assim? Tu simplesmente não entra nas ondas? Não, cara. Isso é um processo lento de reflexão e, como eu já falei antes, de esmiuçar as coisas. Tu tem que esmiuçar todas as ondas. Eu tenho um catálogo de onda. Eu já sei quais são as ondas que vão vir pra mim. Eu já olho pra elas e falo, cara, tu de novo aqui, por favor, me ajuda, né? Não. Porque assim, cada pessoa vai ter o seu tipo de onda, né? Tem gente que vai entrar nas ondas mais bizarras possíveis. E aí que vem a questão da onda que é surfável ou não. Entende? Tem onda que é surfável e tem onda que não é surfável.
As ondas surfáveis vão te ensinar alguma coisa. Pode ser um lixo, pode ser maravilhoso, mas ela vai te ensinar alguma coisa. Se a onda não é surfável, não vale a pena entrar nela, cara. Aí tu vai ter que olhar pra ela e falar, cara, me desculpa, mas tu é aleatória, tu provavelmente é fruto de algum problema psicológico que eu tenho, eu não vou entrar na tua onda, porque não faz sentido. Eu, pelo menos, consegui identificar isso, né, que foi até o que me levou a fazer terapia, quando a minha ansiedade começou a ser gratuita, né. A minha ansiedade, ela não era mais justificável, necessariamente. Ela era simplesmente aleatória, ela brotava, assim, na minha cabeça. E aí comecei a pensar, alguém está dodói, hein? Quem sabe tu procura uma ajuda. E aí fiz a terapia e eu comecei a entender isso, sabe? Não é válido tu entrar num beco sem saída, cara. Nunca é. Nunca, nunca. Tu pode estar no fundo do poço, cara, e aquilo pode te ensinar alguma coisa. Porque, né, te ensinar alguma coisa não significa que vai ser um mar de flores. Mas se tu percebe que é um beco sem saída e tu tá só batendo a cabeça na parede, isso não vai te levar a lugar algum, saca? Tu só entrou numa onda muito errada, que não te levou a lugar nenhum, saca? Eu tento, eu tento não fazer parecer que meu podcast está se tornando uma assessoria de coach. Eu tento só manter um pouquinho do pé no chão, né? Não vamos viajar muito aqui. Mas é mais ou menos isso, assim, sabe? Tu identificar como que o teu cérebro funciona, como que a tua psique funciona, pra poder capinar dessas ondas o que que é surfável e o que não é, sabe? O que é aproveitável e o que não é. Tu entrar num beco sem saída não faz sentido, sabe? Tu, tu querer se preocupar com coisas que tu não tem controle não faz sentido, sabe? Tu precisa tirar alguma coisa das tuas ondas, que sejam coisas negativas ou positivas, mas alguma coisa tu tem que aprender com isso, saca? Isso eu acho muito importante, porque eu acredito que muitas pessoas entrem em ondas que elas não querem entrar, mas elas acabam entrando por costume ou por, né, por não refletir direito sobre elas. E aí elas ficam no beco sem saída e elas não saem e elas acham que é só aquilo. E aí a pessoa até faz a associação errada, né? A pessoa não consegue mais fazer uma associação de que um momento de sofrimento é um momento de aprendizado. Ela só associa um momento de sofrimento a um beco sem saída do caralho que não tem mais fim, que não tem fundamento. Quer dizer, beco sem saída tem fim no caso, né, galera? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tu não pode associar que o sofrimento é um beco sem saída, né? Tu precisa, dentro do sofrimento, tirar algo dele, porque os teus momentos mais gloriosos são os momentos depois de que tu tava muito na merda, né? Porque, né, como a gente já falou aqui, gente feliz não amadurece, né? A felicidade não amadurece ninguém. A alegria não deixa ninguém mais maduro, não constrói caráter pra ninguém. O que nos constrói é justamente a dor e o sofrimento, né? A filosofia já nos fala isso há um tempo. Então, para analisar as tuas ondas, saca? Entenda quais delas são surfáveis e quais não são, quais são válidas e quais não são, porque isso é muito importante. Muita gente tem muita onda errada na cabeça, que não leva a lugar algum, que não tem fundamento algum, e, sei lá, que no final das contas só vai dar merda, saca? Então, é mais ou menos isso, assim. E. Ah, outra coisa importante, que é um tema que eu já queria falar com vocês há um tempo. Na verdade, eu não sei nem se eu já falei. Que são as pessoas que são movidas por ódio. Pessoas amarguradas, digamos assim, né? Pessoas que criam uma revolta dentro de si e meio que vão alimentando aquilo num ponto onde tu consegue identificar, né? Tu olha pra pessoa e tu fala, cara, tu precisa de ajuda, né? Tu precisa respirar fundo, precisa fazer alguma coisa da tua vida. Geralmente, né, pelo que eu já vi, são pessoas que geralmente já têm uma resposta para tudo, geralmente uma resposta meio ríspida, meio agressiva, passiva-agressiva. Essas pessoas geralmente elas colocam uma impossibilidade, né, porque elas querem fazer. Isso fica muito claro para mim, pelo menos de todos que eu já conheci, que eu já analisei. A pessoa coloca uma impossibilidade boba, né, de que ela não consegue fazer alguma coisa, o que revolta ela, né, porque outros conseguem, ela não. E tem sempre o que eu mais identifiquei é a tal da respostinha, saca? A respostinha pronta é uma coisa que já identifica, tipo, parece que a pessoa tá o dia inteiro, parece que ela tá uma semana sem cagar. Tá enfesada, saca? Então qualquer coisa pra ela é extremamente ofensiva, é tudo
irritante, é tudo revoltante, e são coisas bobas, saca? Aí, né, numa primeira análise, porque assim, gente, essa pessoa que eu tô falando, ela não é o teu arqui-inimigo, ela não é a pessoa que tu odeia, essa pessoa pode ser um amigo teu, essa pessoa pode ser um parente teu, essa pessoa pode ser várias, né? Pode ser um monte de coisa. Só pra tu, só pra tu não achar aqui, né, que eu tô falando do meu inimigo ou de alguém que eu odeio, não. Tu mesmo pode conhecer pessoas que são movidas a ódio, tu pode mesmo ser uma pessoa movida a ódio. E apesar do ódio ser um sentimento muito legítimo e muito sincero, né, e se tu canalizar ele, ele pode, né, te alavancar, né, te dar um impulso. Eu acho extremamente triste, né, porque eu acho muito, muito triste mesmo, assim, quando tu tá conversando com alguém e tu percebe que a pessoa é nitidamente frustrada e ela tá tentando defender e esconder aquilo, mas não dá pra esconder, sabe? Tipo, tá escancarado. Tipo assim, o meu ponto aqui, né, de falar sobre pessoas movidas a ódio, é de que, cara, tu precisa refletir, sabe? Todos nós somos obrigados a refletir, cara. Tu precisa pensar um pouco mais. Porque, na moral, é um comportamento adolescente, né? Um comportamento infantil. A pessoa coloca um monte de obstáculo doido na própria cabeça, e aí ela se revolta porque os outros conseguem, ela não, ou porque ela não tem motivação suficiente, ou porque o mundo é injusto, ou porque, enfim, as desculpas vão a níveis jamais vistos, sabe? As desculpas vão numa parada assim que é triste, sabe? Tu fala, meu Deus do céu, tu como assim tu não consegue fazer as coisas porque Mercúrio tá retrógrado, seu arrombado? Ai, porque o sistema capitalista é um sistema que explora. Sim, cara, meu Deus, sim, a gente não tem mais 14 anos, pelo amor de Deus, saca? Já deu já. E assim, gente, pelo amor de Deus, não me entendam errado, mas é porque o adulto é um monte de calo ambulante e ele já desistiu de um monte de coisa. E o adolescente, ele é exatamente o oposto disso, porque ele é novo ainda, ele não envelheceu. Então, aquela pessoa que tu conhecia, que era super revoltada e super engajada, e hoje em dia ela não é, não julgue ela, porque ela só virou um adulto, sabe? Porque, na moral, se tu tem mais de 15 anos e tu tá até hoje nessa pira de justificar a tua incompetência ou de justificar a tua moleza ou a tua procrastinação por coisas gigantescas como o sistema, Pelo amor de Deus, cara, me ajuda, sabe? A gente logou num jogo em que a gente não sabe direito as regras e a gente tem que jogar. É assim que funciona. É simplesmente assim. Não tem outra. E não terá por um bom tempo ainda. Então, fora o fato de que tu não vai mudar o mundo, e fora o fato de que tu vai ter que jogar de acordo com as regras, ou, né, ver até onde tu pode ir nisso, joga, cara, só joga. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, passa uma idade da vida que isso já não entra mais em discussão, isso não entra mais em questão, sabe? Isso simplesmente não faz sentido. É como se essa coisa da vida adulta fosse uma lenta aceitação, né, de coisas que vão demorar muito pra mudar ainda. E isso é pra ser até confortante, eu acredito, né? Porque vocês que me perdoem, né, a galera aí dos meus ouvintes, que estão, né, numa certa luta aí, ou que são engajados em alguma coisa, que acreditam que vão mudar alguma coisa e vocês de fato estão agindo, eu não estou falando de vocês, tá? Eu só quero deixar isso bem claro. O que eu estou falando aqui existem coisas que fogem completamente do teu controle. Eu sei que a internet, o mundo nos engana hoje, né, de que tu tem todo o poder do mundo, tu não tem. Então, tu ter mais de 15 anos e tu justificar a tua procrastinação, porque a grande maioria dessas pessoas sequer é a pessoa que nunca acha emprego, mas nunca procura. É um padrão que eu já identifiquei também. A pessoa fala que tudo é muito difícil, que tudo é muito complicado, que todo o sistema é muito corrupto e todo muito fodido, mas ela sequer mexeu um dedo. É como se ela só procurasse justificativas que mantivessem ela parada onde ela tá. A minha mensagem, cara, para pessoas movidas a ódio é, cara, respira fundo, reflete e aceita. É só isso que eu posso te dizer. Porque, na moral, a gente tá aqui nessa excitante ou depressiva experiência carnal de estar vivo, né? Nós estamos nessa existência efêmera onde a gente, né, existe, depois não existe mais, pra jogar um jogo que a gente não entende direito, que a gente também não consegue entender as regras direito, né? Então a gente vai se modelando e vai seguindo.
Então, a minha mensagem é só essa, cara. É só pra tu refletir. O ódio, ele é bom pra muita coisa, mas ele não, ele não te ajuda a 100%, saca? E ele pode te deixar extremamente estagnado, porque quanto mais revoltado tu ficar e quanto mais parado tu ficar, mais na merda tu vai estar afundado, cara. E a diferença tu vai perceber é quando tu olhar em volta e perceber que todo mundo seguiu em frente, saca? Todo mundo só falou, realmente, né? Porque hoje em dia as pessoas querem falar para os outros que o mundo é um lixo e que o sistema é corrupto e que os bancos vão dominar o mundo e que o escambau, como se isso não fosse um fato, né? E como se a pessoa quisesse uma medalha por isso. Tipo, cara, parabéns. Tu reconheceu que o ser humano é corrupto até a alma, tu percebeu que o sistema não faz sentido algum, tu percebeu que a vida provavelmente não faz sentido nenhum, a não ser que tu dê um pra ela. Uau! Tu quer uma medalha, tu quer um abraço, tu quer que eu te leve na ONU pra fazer um discurso? O que que é? Porque, beleza, parabéns, tu percebeu o óbvio. Agora, o que que tu faz a partir disso, né? Ou é igual tu tá jogando banco imobiliário, e aí tu decide que tu não quer mais andar com a peça. Eu não vou mais jogar dado, eu não vou mais andar em frente. Esse jogo aqui, ele é todo corrupto e eu não concordo com isso. Tu tá jogando, cara. Joga a caralho do dado, tu vai ter que jogar o dado, sabe? Tu vai ter que andar. E não tem o que fazer a respeito disso. Me desculpem, gente, se o meu podcast traz uma mensagem tão realista e tão chata, mas não, cara. A vida adulta é uma aceitação lenta das coisas. E eventualmente tu só fica no. Seguindo em frente, né? Porque a gente tem que seguir em frente de alguma maneira. Isso fora o fato, né, de que essas pessoas movidas a ódio que eu tô dando exemplo, a grande maioria delas tem dinheiro, né? Então elas podem muito bem ficar sentadinhas no sofá delas, digitando no Twitter tanto que o mundo é injusto. Porque se precisasse trabalhar, eu não estava falando isso, né? Tem essa outra análise. Então o ponto é esse. É, respira um pouco mais fundo aí, cara. Pessoas grandiosas nunca foram pessoas cheias de ódio no coração, não é mesmo? E isso eu acho uma parada que, pra mim, pelo menos, faz muito sentido. Pessoas que emanam grandiosidade nunca é pelo ódio. Mas também não é por amorzinho, é fofura, né? Coloca uma flor no bico do fuzil. Não. Não é esse o ponto também. É como se a grandiosidade fosse uma. É como se envolvesse também essa lenta aceitação, sabe? É uma lenta aceitação perante uma situação onde tu vai tentar tirar o melhor daquilo. E isso pra mim é o mais grandioso de tudo, saca? Porque se tu tem duas pessoas, se essas duas pessoas passaram por uma merda, pela mesma merda, uma das duas tirou algo daquilo e seguiu em frente, e a outra ficou sentada no próprio ódio por 10 anos, quem que é grandioso nessa história, né? Nesse contexto? Pra mim sempre será quem tirou alguma coisa disso. Eu não acredito que uma pessoa que fique estagnada e parada, né, num beco sem saída, batendo a cabeça na parede, eu não consigo ver isso como algo grandioso, né? Como algo que vai levar a pessoa a alguma coisa positiva. Mas, sei lá, eu já tive essas conversas, né, com amigos meus e com todas as respostas possíveis também, né, de análise. E eu também não quero colocar aqui numa coisa meio bipolar, assim, de grandioso e não grandioso, certo, errado, produtivo, improdutivo. Isso eu tô colocando na análise de como eu enxergo as coisas, né? Mas, enfim, mais um podcast filosófico aí. E eu espero que isso esteja minimamente útil para ti, né, e pro teu crescimento. Porque odiar as coisas é muito fácil, né? Se revoltar é muito fácil, mas agir ou refletir ou tirar algo positivo disso que é a parte difícil. E, bom, eu não sei muito bem mais o que falar, já até perdi um pouco da linha de raciocínio inicial. Ah, antes que eu me esqueça, né? Pra tu que não me mandou e-mail ainda, né? Inclusive minha caixa de e-mails anda muito vazia, eu tô meio triste. Falavegeta@gmail.com, Vegeta escreve Vegeta. Me segue na Twitch também, Fala Vegeta, mesma coisa. Vegeta escreve Vegeta. A minha webcam tá chegando, então muito breve vamos ter lives real oficial. E o Curious Cat não existe mais, pelo que eu vi, né? Então não adianta nada mandar pergunta lá. Eu não consigo nem abrir.
Não ficou tão grande, né, quanto eu imaginava esse podcast aqui. Ele era mais para esses temas específicos, assim. É mais como um outro teste, né, para ver se. Porque assim, eu fico pensando que às vezes a pessoa quer ouvir meu podcast para se divertir ou para descontrair. E, sei lá, enquanto tu tá lavando a louça ouvindo isso, eu não. Meu pensamento inicial é de que fosse uma coisa. Ah, vou lavar a louça e me divertir com o Matheus. E não vou lavar a louça e ficar triste e chorar porque eu não ouvi o que eu queria. Por mais que a vida seja assim, né? A vida é basicamente isso. Tu vai fazer coisas. A vida, no geral, a vida adulta, né? A vida adulta é tu estar num lugar que tu não tá tão afim de estar, com pessoas que tu não tá tão afim de estar, falando sobre coisas que tu não tá tão afim de falar, e no final tu dá um grande riso sarcástico, irônico. E aí tu fala, ah, acho que eu vou pra casa, tá ficando meio tarde. Basicamente essa é a vida adulta, então, né? Vamos aproveitar o brilho enquanto ele existe. Uma boa tarde a todos, um beijinho no coração. Eu sinto que eu esqueci de falar alguma coisa aqui, importante, mas eu vou fingir que não. Então é isso aí. Um beijo.